Olá, eu não sei que a hora que você está vendo, mas no momento é manhã. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, a hora que você estiver vendo. Você já me conhece, sou Iris, né? E eu vou comentar sobre a lição de segunda. Como eu sei que todos nós estudamos e tal, vamos fazer um apanhado bem breve. E aí nós vamos orar antes, né? Senhor que está no céu, obrigada pelo teu amor e porque sabemos que tu nos perdoa, Pai. Ajude-nos a sermos transformados dia após dia, momento após momento, para que possamos um dia estar contigo. E nos ajude, Senhor, nesse momento da lição, para que possamos ajudar a nós mesmos, que teu Santo Espírito pode nos iluminar as ideias e estudar contigo, Pai, assim como qualquer um que esteja aí do outro lado. É o que te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos estudar segunda-feira, dia 29 de setembro. E o verso para memorizar é: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Josué 1, 7. Então, segunda-feira tem como título: Atravesse, tome, divida e sirva. Segunda-feira, setembro 29. Então, nós vamos aí ver a lição que está maravilhosa, né? Josué, então, agora como líder, né, após a morte de Moisés, ele foi encorajado por Deus a confiar nele. O Senhor exortou o novo líder a seguir os passos de quem? De Moisés. Novos tempos agora, mas os mandamentos e as promessas eram as mesmas. Essa é a receita para o sucesso, tanto deles como o nosso, né? Trazendo para a nossa realidade. E aí eram essas as seguintes ordens: travessia, ou cruzar o Jordão, Josué 1, 29, 1, 2 a 9. Segundo, tomar a terra, né? Josué 1, 10 e 11. 3. Dividir a herança, Josué 1, 12 a 15. E 4. Servir ao Senhor, Josué 1, 16 a 18. Essa introdução ao livro de Josué, primeiro capítulo todinho de Josué. E um conselho que Deus dá, um conselho ou uma ordem, né? Josué 1,6. Seja forte e corajoso. Josué, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. E assim Deus fala conosco. Sejamos então fortes e corajosos, porque Deus promete que não nos deixará. Às vezes a gente fica pensando, mas eu não tenho esse mérito, né? Mas Deus sacrificou-se para nos dar. Eu também penso assim, poxa vida, será que eu vou conseguir? Será que Deus vai me perdoar por, às vezes, pensar errado do irmão, às vezes falar mal do irmão, às vezes ser tão teimoso, tão obstinado no erro, que nem percebe o quanto estou errando, né? Eu posso pensar assim, não posso? Você também pode pensar assim. Mas Deus fez promessas, né? Deus nos deu a certeza para que sejamos fortes agora e corajosos, que Ele não nos abandona. Assim como Ele falou para Josué, no passado, é o mesmo Deus
é o mesmo poder, é a mesma misericórdia, é o mesmo amor. Então, mas há uma condição. Também era a mesma no passado. Sabemos, obediência. Resposta dos israelitas aos atos de misericórdia de Deus, ao libertá-los no passado do Egito. E também resposta para nós hoje, né? Se obedecermos, mesmo pecando, aí cai ali, cai acolá, mas pede a Deus misericórdia e não volta ao erro, não volta ao pecado, porque Deus é bem claro, não peques mais, senão a gente perde, né, a oportunidade. Se a desobediência, se formos obstinados e teimosos, então estamos desprezando a oportunidade, o amor e a misericórdia. Estamos desprezando a redenção de Deus. Muitos morriam por causa de uma teimosia, como Acã e como Safira e seu esposo, como o povo de Sodoma e Gomorra, como os filhos não, o neto de Nabucodonosor, né? Então, nós temos que observar, não levar Deus com irreverência, não transformar Deus num simples amigo que a gente pode só pedir e não aceitar as suas condições, não aceitar o seu conselho, não banalizar, não tentar negociar, que isso é desafiando Deus e Ele não nos levará por inocente se formos assim obstinados, como o próprio Faraó, né? Você percebe quanta chance ele teve? 10 pragas. Cada uma praga Moisés ia lá, em nome de Jesus, em nome de Deus. E na última praga, o próprio Deus. Será que estamos trilhando esse caminho? Então a gente tem que pensar. Existe sim arrependimento, e estamos nesse momento, essa é a boa notícia, né? Ainda Deus está no momento de uma investigação, estamos passando por esse momento. Deus está me vendo aqui nesse momento falando, Deus está te vendo aí, ouvindo o que eu estou dizendo. Não sou eu não sou nada, somos pecadores, somos iguaizinhos pecadores, né? Mas a gente não pode deixar de levar a sério o que Deus diz. Tem que parar para raciocinar. Resposta deles, dos israelitas, aos atos de misericórdia seria obediência, assim como a nossa resposta também tem que ser obediência. Para Deus no passado libertá-los e hoje Deus nos libertar também. A mesma situação, mas épocas diferentes, personagens diferentes, né? Somos chamados o novo Israel, somos apelidados dessa forma. No passado do Egito, havia que ter um relacionamento, uma confiança em Deus. Hoje, da mesma forma, havia, porém, uma diferença entre outros indivíduos, né? Josué era outra geração, não era a geração dos pais daquele pessoal que estava agora com Josué. Os que estavam com Moisés morreram, obstinados, às margens da terra prometida. Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei? Então, se obedecermos, aí Deus, Jesus, Espírito Santo, vai dizer, não fui eu quem lhe ordenei, não tenha medo. Hoje a história, então, se repete. A igreja, sob a liderança de Josué, não mais, mas de Cristo.
Hoje nós estamos sob a liderança de quem? De Cristo, que é como o novo Josué. Somos convocados a avançar em direção ao cumprimento das promessas de Deus. Padrão da aliança inalterada. A questão é, Israel moderno vai obedecer? Nós vamos sim, né? Né, meu irmão querido? Nós estamos juntinhos nessa. Vamos nos dar a mão. Vamos, se cairmos, vamos pedir perdão a Deus, confessar os nossos pecados e vamos abandoná-los. É assim que somos. E nós temos que ter fé em Deus, nós temos que ter humildade, nos derramar aos pés de Jesus, amarmos uns aos outros, como Deus disse, e conhecerão que sois meus filhos se amardes uns aos outros, não só os nossos familiares, porque esse amor já é mais vívido, mais próximo, né? Mais natural, mas nos perdoarmos também uns aos outros, a partir de casa e que se estenda, porque Jesus nunca odiou a nós. Deus sempre odiou o pecado que há em nós, porque o pecado gera a morte. Por isso que Deus odeia o pecado, odeia o pecado. O Israel do passado, os que saíram do Egito, também foi assim. Teve muitas oportunidades, mas eles não seguiram. Infelizmente. Percebe? A iniciativa é de Deus. Elas não se realizam e ele poderia fazer o que ele quisesse, mas ele não faz. Ele não realiza, não inicia de forma imediata e automática o que ele quer. Ele exige que nós respondamos, que sejamos fiel como seu povo, como suas ovelhas. Portanto, há essa condição, obediência. E aí vamos aceitar também a visão e o comentário de outra pessoa. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Um beijo no seu coração e obrigada, tá? Irmão, todos os irmãos, Solange e todos vocês, viu? Queremos te amar, imperfeito como sou, mas queremos, eu falo queremos, que eu nunca estou sozinha, eu estou com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, por isso que eu sempre falo nós, viu? Um beijo no seu coração.